Seja bem-vindo a essa videoaula do IA Expert, e nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho mais sobre a Elisa, que ela é foi o primeiro software de conversação da área de inteligência artificial que foi criado da história. Eu vou mostrar um pouquinho mais a prática na linguagem Lisp. Então, se você não sabe o que é a Elisa, como é que ela funciona, eu sugiro você acessar aqui o site. Tem a categoria aqui histórico da inteligência artificial. Tem esse artigo que eu escrevi recentemente sobre a Elisa. Então basicamente, como comentei, foi o primeiro programa para processamento de linguagem natural da história. Então é interessante conhecer um pouquinho mais aqui sobre o funcionamento. O artigo aqui é bem curto, então você pode, até tem um videozinho aqui que você pode assistir, só para você ter uma ideia de como que ele funciona. Então eu estou aqui com o arquivo aqui original aqui, o Elisa LSP. Então essa extensão LSP aqui do Lisp. E aqui eu tenho o código fonte de como que funciona a questão para ele encontrar os padrões, ou seja, para você faz uma pergunta ou você escreve alguma coisa para Elisa e ela vai responder. Então aqui tem várias funções aqui do Lisp. Então basicamente o que ele faz, ele trabalha esse pattern matching. Então seria um encontro de padrões. Então você digita alguma coisa e ele vai responder. Então eu já vou voltar aqui nesse código. Então primeiramente aqui eu vou abrir o executável aqui para nós rodarmos ele, só para entender um pouquinho mais como que funciona. Eu estou usando aqui o GCL, então ele é uma implementação aqui do Lisp. Então estou aqui na pastinha dele aqui no arquivos e programas, GCL. Aqui eu estou usando a versão 2.6.1, tem versões mais recentes. Então eu vou clicar aqui no gcl.bat. Agora a ideia vai ser o seguinte: eu vou fazer aqui um comando load e eu vou colocar aqui, ó, elisa.lsp. Então aqui ele vai dar um true. Então eu coloquei esse arquivo, aquele arquivo que eu mostrei, eu coloquei ele no C2 pontos. Agora o que nós precisamos fazer é o seguinte: existe um método ali no Lisp, uma função que é chamado aqui de Elisa. Então aqui lembrando que no Lisp como tudo é função, preciso colocar aqui entre abre e fecha parênteses, e daí ele vai aparecer aqui essa linha de código aqui é como se fosse ela digitando. Aqui no código fonte, eu vou descer aqui bem aqui para o final, ele tem essa função aqui. Então aqui ó, o defun aqui, que seria esse comando para fazer a função Elisa. Então aqui que ele começa a fazer a execução do código. Note que ele começa aqui ele está em vermelho, e ele termina aqui. Então essa aqui é a ideia, ver que ele entra num loop, que ele vai imprimir ali Elisa. E agora o que nós fazemos é fazer a digitação de alguns comandos e ela vai responder automaticamente. Então vamos fazer algum teste para entender um pouquinho melhor. Eu vou digitar primeiramente, eu vou colocar aqui, eu preciso colocar essa aspa simples, que é para indicar como se fosse aqui uma constante no Lisp. Eu vou chamar aqui hello, e ele já vai responder alguma coisa aqui. Vê que ele como você está? Por favor, diga o seu problema. Então agora sim eu vou entrar aqui, ver no código, vou mostrar como é que funciona essa identificação dos padrões. Então basicamente como que funciona? Ele pega esse texto que eu digitei e ele vai lá na base de dados aqui no código fonte e vai procurar alguma coisa que encaixa com esse padrão. Então note que, principalmente aqui nessa parte, vê que ele tem aqui toda a base de dados. Então todas essas perguntas elas já estão definidas. Vê que ele tem aqui um parâmetro aqui que seria as regras, o Elisa Rules.
E note que quando eu digito aqui o hello, ele caiu nessa frase aqui, que é essa frase que eu acabei de mostrar, que ela respondeu aqui sobre o problema. Então, basicamente, o que ele funciona é dessa maneira. Ele pega os parâmetros que você digita e ele tenta encaixar alguma resposta. Então, todas essas respostas aqui, elas já estão previamente definidas. E note que ele usa aqui a estrutura de listas. Então, que no Lisp, ele trabalha bastante com essa estrutura de listas para fazer as inferências. Então, se eu digitar aqui computer, por exemplo, vamos voltar aqui. Ó, digito computer. Então, ele fez o casamento aqui dos padrões. E ele vai colocar aqui, ele deu essa resposta, é isso? Então, ele colocou essa resposta aqui. O que as máquinas têm a ver aqui com o seu problema. Então, ele vai fazer esse casamento aqui de palavras. Se eu digitar aqui o name, a palavra name, então ela responde aqui que ela não está interessada em nomes. Então, basicamente, é assim que funciona esse casamento de padrões. Claro que aqui eu estou colocando uma palavra só, então ele acaba pegando o que eu tenho aqui embaixo. Se você digitar uma outra palavra, uma frase, então a tendência é que ele vai fazer outros casamentos de padrões e vai dar uma resposta diferente. Então vou colocar aqui. Vamos colocar aqui. Eu estou preocupado com o meu computador. Aqui eu coloquei entre parênteses que isso aqui significa uma lista. Aqui eu coloquei só a palavra individual constante, aqui significa uma lista. Eu vou dar um enter aqui. Ó, ela já deu outra palavra aqui. Ó, ele deu aqui um please, continue. Então, vamos ver em qual padrão que ele encaixou aqui. Vou dar um Ctrl F. Ó, o please continue. Então ele caiu nessa parte aqui. Então veja que ele não tem nada nesses parâmetros aqui. Ele não tem nada. Então provavelmente quando ele não encontra uma correspondência, ele dá uma enrolada aqui, né? Por exemplo, muito interessante, eu não entendo o que você diz, o que isso sugere, continue, vá em frente. Então essa aqui que é a ideia. Então ele não achou nenhum padrão. Então vamos tentar mais uma aqui. Vou colocar talvez meu computador está quebrado. Colocando coisas nada a ver aqui só para testar mesmo. Ó, note que acho que ele caiu aqui também, ó. Caiu nessa parte que ele não conseguiu um padrão. Vamos tentar mais uma aqui. O que você acha? Ó, também ele não encontrou nenhum, ele caiu naquela condição genérica, digamos assim. Eu testei mais uns itens aqui. Por exemplo, alguém quebrou meu computador. Também ele deu a mesma resposta. Digitei aqui o someone. Então ele diz aqui para ser mais específico. Então ele está funcionando de acordo com esses padrões, essa identificação dos padrões. E se você quiser saber um pouco mais aqui sobre a linguagem Lisp, eu gravei aqui um vídeo, você pode acessar aqui no meu canal aqui do YouTube. Então tem esse vídeo aqui, introdução à linguagem Lisp. Então é um vídeo bem introdutório, bem básico, que mostra um pouco mais sobre essa linguagem. E com isso nós fechamos essa videoaula. Então, uma videoaula bem simples e rápida, que mostrou basicamente
um pouco sobre o funcionamento da ELISA, com uma implementação em Lisp aí, que foi um dos primeiros software para trabalhar com processamento de linguagem natural. Obrigado e até o próximo.